Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha virtual. É um prazer estar novamente mais uma semaninha com vocês. Nós iniciaremos um novo capítulo, então gostaria que vocês pegassem a apostilinha de vocês aí e abrissem na página 24. Hoje nós estudaremos artigo de opinião. Ok? Nós iniciaremos este capítulo que será de grande importância aí, gente, daqui para frente aí, tá? Então, antes de nós iniciarmos, né, antes de nós analisarmos o que se pede à proposta 1, nós precisamos saber, de fato, o que é, para que serve, como que faz um artigo de opinião, não é mesmo? Vamos lá, galerinha? Eu gostaria aí que vocês pegassem, vocês conseguem perceber aí que a apostilinha de vocês na página 24 tem um espaço em branco. Então, galera, anotem aí todas essas informações que eu direi a vocês, tá? Como um resumo, como um mapinha aí, seta para lá, seta para cá, gente. Deixa aí bem legal aí, tá? Para que vocês possam realizar, gente, um estudo aí. Depois, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, galera? Pois bem, gente, todos... Só alterar aqui. Beleza, vamos lá. Então, galera, o que eu tenho primeiramente, né? O que nós precisamos saber em relação ao artigo de opinião? Primeira coisa, o artigo de opinião, vão anotando aí, meus amores. O artigo de opinião, galerinha, ele é um gênero argumentativo, tá? E ele é típico de jornais, revistas e blogs, beleza? Tudo bem até aqui? Então, qual que é o tipo do gênero aí do artigo de opinião? Argumentativo, ele é do tipo argumentativo. Então, anotem aí, coloquem uma setinha aí, ó, embaixo do artigo de opinião, coloque. Gênero argumentativo. É típico de quais meios aí de comunicações? Jornais, coloque aí, jornais, revistas e blogs, tá? Tudo bem? Galerinha, tudo bem, meus amores? Estão anotando? Eu quero que vocês notem tudo. Anotem tudo, tá? João. Página 24, tá? Capítulo 11 aí, artigo de opinião. Vão anotando aí, gente, tá? Eu quero que vocês notem aí. Faça setinha em cima do artigo de opinião, coloque entre parênteses aí embaixo, tá? Vão fazendo aí anotações, galerinha. Tudo bem? Vamos lá? Então, qual que é o gênero? O artigo de opinião, ele é o gênero argumentativo. Então, escreva aí do lado, tá? Argumentativo. Então, ele é típico aí de jornais, revistas e blogs. Tudo bem até aqui? Galerinha, o artigo de opinião, ele é um dos gêneros aí mais comuns do nosso cotidiano, tá? Por quê? Porque eles são publicados, galerinhas, em jornais, como eu falei, né? Revistas e blogs, tá? E esse tipo de texto, ele tem aí como uma função, galera, apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a nossa sociedade. Então, por isso que ele é muito comum, tá? Então, além de nós termos jornais e revistas físicos, né, que nós podemos comprar em bancas, né, físico, aquele que a gente pode tocar, nós temos também os eletrônicos hoje em dia, tá? Então, gente, o artigo de opinião, galera, ele tem como uma função, coloquem aí, qual que é a função do artigo de opinião? Escrevam aí, embaixo da proposta 2, função do artigo de opinião. Posso ditar?
Escrevam aí. Vocês estão escrevendo? Escrevam aí, galera. A função é apresentar. Escrevam aí. Apresentar e defender um ponto de vista. Apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Beleza? Tudo bem? Essa é a função do artigo de opinião, tá, gente? Apresentar e defender um ponto de vista aí sobre algum assunto aí relevante, tá? Para a sociedade, tudo bem? Tudo bem até aqui? Continuando, galerinha. E as suas características, professor? Qual é a característica do artigo de opinião? Como nós falamos, ele é um gênero argumentativo. Então, o que nós aprendemos em relação à argumentação? É um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos, não é mesmo? Então, gente, a linguagem usada aí no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão, tá? Não se esqueçam. Nada de gírias, nada de linguagem informal, uma linguagem coloquial, tá? A linguagem, ela é usada, essa linguagem usada aí no artigo de opinião, ela costuma se alinhar-se às normas padrões, tá? Da nossa língua portuguesa, tá? Porém, galera, diversas pessoas aí, esse texto que vocês produzirão, diversas pessoas terão contato com esse artigo. Então, nós precisamos ter cuidado de que o texto ele deve ser compreendido. Tudo bem? Então, nós temos que escrever um texto claro e objetivo, tá? Porque vocês estão escrevendo aí um artigo para uma revista nacional. Quem pode comprar é pessoas de toda a nossa nacionalidade, tanto física, né, como a estrutura física, como a estrutura online. Então, nós precisamos ter esse cuidado, que além de alinhar-se às normas padrões, nós precisamos desenvolver um texto onde que esse texto seja compreendido por diversas pessoas de classes, tá? Então, nós temos que ter uma análise aí de que o texto ele tem que ser claro e objetivo, onde que qualquer pessoa, né, aquelas com pouco estudo, com mais estudo, compreenderão, tá? Tudo bem, galerinha? Então, gente, como eu já havia falado, uma das características também é a realização aí dos fatos, né? Essa relevância coletiva, tá? Onde os fatos relevantes, né, para a sociedade. O artigo ele é característica nesse ponto, tá? Então, assim, todos os fatos ocorridos aí, tá, gente? Do dia, semanas, aí costumam ser temas do artigo de opinião. E nesse sentido, meus amores, o gênero ele tem uma função muito clara, que é promover o debate público sobre a demanda aí da sociedade, tá? Então, sempre vai discorrer sobre esses assuntos relevantes à nossa sociedade, tudo bem? Pode ser aí, gente, algo que aconteceu há poucos dias, ou até mesmo semanas, algum fato que pode ter sido ocorrido há semanas ou dias, tá? Então, não tem problema, desde que tenha aí uma certa relevância para a nossa sociedade, provavelmente, né, poderá ser tema aí de um artigo de opinião. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem até aqui? Isso mesmo, João, anota tudinho. Isso mesmo, tem que anotar tudinho, tá, galera? Porque daí fica mais fácil, gente, na hora da produção, tá? Vamos lá? Estou falando rápido demais.
Depois eu vou fazer uma revisãozinha, tá? Vou falar, vou explicar aqui a proporção que é para se fazer. Depois eu faço um feedbackzinho, beleza? Combinado? Galerinha, professora, qual é a estrutura aí dessa carta, desse artigo? Como que eu faço ele? Como que ele é dividido? Gente, o artigo de opinião, ele é dividido entre introdução, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Vamos lá. Na introdução, gente, de um artigo, ele é um pouquinho diferente. Nós temos chamados introdução tese. Minha professora, o que é isso? Calma, gente. Gente, os parágrafos iniciais aí de um artigo de opinião, esses parágrafos iniciais costumam aí, gente, ser reservados para apresentar o assunto bordado, tá? E além disso, trazer o ponto de vista defendido aí pelo autor do texto. Tudo bem? Então, gente, quando nós chamamos esse ponto de vista, estamos falando de tese, tá? Então, assim, gente, quando vocês começarem a estudar o texto dissertativo argumentativo para o Enem, vocês têm que saber a tese, tá? Vocês estudarão algo relacionado à tese, tá? Então, gente, chamamos um ponto de vista de tese. Olha só, tudo bem? Então, meus amores, é muito importante aí que essa composição aí destinada a essa função, ela esteja empregada aí em números de linhas restrito, tá? Tudo bem? Ou seja, o seu ponto de vista aí será primeiro ou até mesmo, geralmente no primeiro parágrafo aí a gente consegue abordar aí a nossa tese, tá? Então, galerinha, mas geralmente, gente, é notável aí que no trecho inicial a presença, por muitas vezes, em duas partes, tá? Então, nós temos aí a primeira parte aí, essa apresentação do tema, né? E nessa segunda parte da introdução, nós temos a defesa de uma tese, né? Ou seja, de um ponto de vista, tá? Então, gente, posso escrever 2 parágrafos, professora, né? Apresentando aí essa introdução? Pode, mas geralmente aí, né? Nós temos geralmente num primeiro parágrafo aí nós conseguimos desenvolver aí, né, a nossa apresentação, porque nada mais gente, vocês sabem que a introdução nada mais é do que a apresentação do tema que será exposto, né? E junto nós apresentaremos aí o nosso ponto de vista, né, a defesa da nossa tese, beleza? Galerinha, vamos lá. Feito a nossa introdução, nós vamos agora para o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? Geralmente nós escrevemos 2 parágrafos, né, de desenvolvimentos aí. Nós temos aí, galera, feito a nossa introdução, né, que é a tese. Nós apresentamos a nossa tese aí durante a introdução. Nós vamos para os próximos parágrafos, que são chamados de desenvolvimento, certo? É nesse momento, galerinha, que vocês irão apresentar os seus argumentos que vai comprovar o seu ponto de vista. É nesse momento que você vai utilizar para convencer o leitor do seu ponto de vista. Ou seja, tanto pode ser favorável, como pode ser desfavorável, tá? Em relação a algum determinado assunto. Tudo bem? O argumento também, galerinha, ele costuma ter 2 partes, tá? Nós temos aí, nós poderemos dizer aí, nessa primeira parte do desenvolvimento, nós podemos aí fundamentar e trazer análise desse fundamento aí, tá?
Então, o que nós poderemos realizar nessa primeira parte? Poderemos trazer dentro do nosso desenvolvimento informações, fatos, dados, tá? Referências, estatística. Então, tudo que nós conseguirmos trazer para dentro do nosso desenvolvimento algo que comprove nosso ponto de vista, nada mais do que nós estamos aí fundamentando a nossa tese, nosso ponto de vista, tá? Gente, e na segunda parte, na segunda parte, galera, o articulista, que é a pessoa aí que faz os artigos, ele busca embasar a sua opinião, tá? Então, o autor, ele vai relacionar explicitamente o fundamento utilizando com a tese dele defendida. Então, nós vamos... o ditado popular, nós vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos unir aí o fundamento, né? Utilizando a nossa tese, o nosso ponto de vista, tá? Isso que é o desenvolvimento, galera. Por isso que é muito importante quando nós... o hábito da leitura, o hábito de nós sabermos aí em relação os acontecimentos, estarmos atentos a tudo que acontece, né, no meio político, no meio econômico, no meio ambiental, no meio relacionado à educação. É muito importante vocês começarem a utilizar desses recursos de leitura para aprendizagem, galera. Porque não tem como vocês escrever algo que vocês desconhecem. Então, mas como que eu posso conhecer? Como eu vou escrever? Às vezes, nós não sabemos começar um texto por falta de sabedoria ou de conhecimento daquele assunto. É por isso que é muito importante, né, buscarmos meios para aprendermos, né? Nós temos revistas aí relacionadas diretamente para jovens, estudantes. Nós temos diversos meios, galera, voltados para um público de estudantes. Então, a nossa proposta 1 é a seguinte aqui, ó. Muito se tem discutido, já vamos fazer uma análise aqui, depois eu vou para a conclusão, tá? Muito se tem discutido sobre o uso de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes. Qual é a sua opinião? O uso de eletrônicos é benéfico ou prejudicial? Faça uma pesquisa sobre o assunto e escreva um artigo de opinião. Primeiramente, temos que ter um ponto de vista, tá? Então, através desse ponto de vista, eu, articulista, irei produzir um artigo de opinião falando o meu ponto de vista. Porém, gente, eu não tenho que falar assim, ai, gente, os meios eletrônicos é maléficos, porque eu tenho que embasar, gente. A gente tem que embasar, a gente tem que fundamentar. Nós temos que trazer análises que fundamentarão o nosso ponto de vista, a nossa tese. Porque se eu não desenvolver, gente, se no meu desenvolvimento ele não for ótimo, eu não vou conseguir. A pessoa vai ler e falar, ai, nada a ver. E qual que é o intuito do artigo de opinião? Né? É falar algo relacionado, né, à sociedade, algo importante, né? Então, nós temos que fundamentar muito bem o nosso desenvolvimento. Qualquer gênero, gente, que argumentativo, ele vem para convencer, persuadir. Então, quem for ler, ele tem que ler e falar, nossa, gente, é verdade. Eu nunca tinha parado para analisar dessa maneira. Tá? Vocês têm que fazer aí com que o leitor que ele leia fala, nossa, cara, que é verdade. Ótimas reflexões, gente. Olha os dados que ele traz. Então, os dados, como eu falei, gente, ele serve aí para fundamentar a tua análise. Então, é por isso que é muito importante nós sabermos, gente.
né? Nós temos essa base de leitura, de informações. Eu não posso falar do que eu não sei. Como eu vou convencer vocês de algo que eu não sei? Vai ficar difícil, porque eu vou falar. É como aquele ditado: nadou e não saiu do lugar, porque eu vou encher vou encher aqui, vou encher linguiça, né? Encher de letras aqui, mas ao mesmo não vou falar nada. Vou escrever, mas ao mesmo nadei e não saí do lugar, entende? Então, galera, é muito importante a questão da prática da leitura, gente. Não é só a leitura que eu digo, a leitura literária é ótima, mas nós temos que ter essa tendência a ler um pouquinho sobre o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo no meio político, o que está acontecendo com a nossa economia no meio a essa pandemia. Nós temos que ter essa noção, galera, tá? Tudo bem? Gente, galerinha, então, para finalizar aí a estrutura, nós temos a conclusão. A conclusão, gente, do artigo de opinião, ele costuma apresentar a síntese do desenvolvimento, ou seja, ele vai sintetizar o desenvolvimento e ele vai reiterar a sua tese, ou seja, ele vai trazer à tona ali novamente a sua tese, comprovando ali, né, trazendo ali comprovada a sua tese, tá? Tudo bem? Então, gente, a conclusão, ela vai repetir resumidamente ali a linha argumentativa, né, que ela trouxe no seu desenvolvimento, e depois ela vai confirmar ali a sua tese, né? Ela vai confirmar ali, agora comprovada, a sua tese. Beleza? Ai, professora, mas como que eu começo? Tá, eu sei falar sobre o assunto, eu tenho ciência sobre o assunto, né? Eu li, pesquisei, como que eu vou começar? Gente, primeiramente nós temos que ter planejamento, seja para qualquer texto, temos que ter um planejamento, né? Nós temos que ter um projetinho de texto ali, tá? Então, vamos lá. Feito o planejamento ali, primeiro, nós temos que fazer uma composição ali, nós temos que fazer uma certa reflexão, né? Nós temos que ler e nós temos que organizar essas ideias aí, tá? Que nós iremos desenvolver, beleza? Então, nós precisamos ter o tema, nós precisamos aí, o tema, qual é o nosso tema da proposta 1? Aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes, né? O uso. Proposta 1 aí. O uso de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes, tá? Beleza, esse é o nosso tema. A tese, galera, a tese é nosso ponto de vista. E tem a pergunta aqui que fala, ó, o uso de eletrônicos é benéfico ou prejudicial? Vocês têm que saber, tá? Vocês têm que ter aí a tese de vocês, tá? Tendo a tese, galerinha, né? Vocês terão que buscar fundamentações, tá? No desenvolvimentos. Então, é por isso que fala aqui, ó, faça uma pesquisa sobre o assunto. Para quê que vocês têm que pesquisar, galera? Para fundamentar no desenvolvimento. Beleza? Tudo bem? Aí depois você faz aí uma organização lógica do seu texto, tá? O que você vai escrever em cada parágrafo? Ó, no primeiro parágrafo, eu vou apresentar o tema, trazendo o meu ponto de vista. No segundo parágrafo, eu quero falar aí em relação aos fatos, ao uso desses meios, desses dispositivos benéfico. Porque o que nós... vocês não estão utilizando do computador, celular ou tablet? Não estamos utilizando desses meios eletrônicos ao nosso benefício? Ou seja, estou transmitindo aula e vocês aprendendo. Então, é uma balança, né? Nós temos que ter um equilíbrio. À medida que nós utilizamos, né, esses dispositivos eletrônicos somente para
coisas que não provêm dos nossos conhecimentos, ela passa a ser, de certa forma, maléfica. Você ficar o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro ficar vendo vídeo de YouTube, o dia inteiro ficar... Gente, isso traz certo conhecimento para a nossa vida? Traz benefícios? Vamos ser sinceros, galera. Vocês ficarem jogando, né? Eu sei que muitos de vocês jogam, né? Vocês acham que jogar o dia inteiro traz benefícios? Então, nós temos que ter um equilíbrio, não é mesmo? Então, vocês irão pesquisar e encontrar respostas, né? Para vocês realizarem aí o desenvolvimento e a conclusão. Tudo bem? Vamos lá. O Antônio colocou aqui, a introdução nós vamos apresentar o assunto e defendê-lo usando argumentos. Nós vamos apresentar a nossa tese na introdução, tá, Antônio? Nós vamos apresentar o assunto e na segunda parte apresentando o nosso ponto de vista, tá? No desenvolvimento você vai, né, trazer fundamentos, você vai trazer fundamentos e análises desses fundamentos, tá? E na conclusão você vai retomar o assunto, né, de uma forma bem resumida aí e vai reiterar, né, ou você vai confirmar aí a questão da sua posição, a da sua tese, do seu ponto de vista. Beleza? Beleza, galera? Wesley, videoaula no YouTube. Sim, todas as nossas aulinhas, né, elas são gravadas e postas, né, e são postadas aí no YouTube, tá bom? No nosso canal. Aí, caso você perdeu aí o comecinho da aula, né, que você entrou depois, aí você pode assistir esse início da aula, tá? Tudo bem, galerinha? Então, é isso que vocês irão fazer, tá? Galerinha, façam resumo, pesquisem, anotem dados relevantes. Da onde você está trazendo esses dados? Conforme o Instituto, né, o IBGE, né, no ano tal realizou. Gente, tragam todas as informações, tá? E eu preciso saber da onde vêm essas informações. É muito importante isso, viu, meus amores? Ah, eu quero trazer um dado estatístico do IBGE. Nós sabemos o IBGE. Quando, no primeiro momento, a primeira vez que você mencionar o IBGE, você tem que especificar o que é. Instituto Brasileiro de Nacional de Pesquisa, né? Acho que alguma coisa assim. Você tem que escrever o que significa. Aí você coloca a sigla. Numa segunda vez que você mencionar o IBGE, aí você só coloca IBGE, não precisa mais especificar. Tudo bem? Oi, Dani. Tudo bem, galera? Então, toda vez que vocês mencionarem qualquer sigla, na primeira vez vocês têm que colocar ali o que significa aquela sigla, tá, gente? Não esqueçam disso. Agora, no segundo momento que você novamente, né, for mencionar a sigla, aí pode ser só a sigla, porque na primeira vez que você, né, utilizou da sigla, você já especificou, você já explicou o que é, beleza? Isso. Você errava em qual momento, Dani? O Dani falava que ele sempre errava na maioria das vezes, né? Ah, só colocava a sigla. Isso mesmo, galera. Vocês não... Isso aí, Enem, parte ponto, tá, meus amores? Então, toda vez, eu mencionei lá o Ministério Público da União, MPU, vamos supor, né? MPU. Ai, que o MPU não sei o quê. Tem que especificar. A primeira vez que vocês utilizarem de qualquer sigla, tem que especificar, tá? Aí coloca Ministério Público da União, aí pode colocar entre parênteses, MPU. Aí, desenvolvendo o texto de vocês, aí novamente vocês querem falar em relação a MPU. Aí vocês podem utilizar só da sigla, tá? Então, na primeira vez que vocês utilizarem de siglas, tem que especificar. Aí, depois que vocês utilizarem aí, né, no decorrer do texto, não é mais necessário, porque a primeira vez que você utilizou, você especificou, tá? Tem que especificar, tudo bem? Então, gente, quando vocês forem realizar o artigo de opinião de vocês, proposta 1,
que está aí como aula programada, galera, faça um rascunho, a lápis, bonitinho, tá bonitinho? Revisou tudo, tá bonitinho, galera? Não esqueçam dos parágrafos, nós vamos escrever aí 4 parágrafos, 20 linhas, tá? Vamos colocar aí 20 linhas, galerinha. Feito isso, passe a limpo a caneta, por favor, e mande foto para mim, tá? A caneta, galerinha. Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Relembrando as características aí do artigo de opinião. Lembrando, galera, eu não falei isso. O texto, ele é escrito em primeira e terceira pessoa, tá? Nós vamos utilizar aí do convencimento, da persuasão, beleza? São vinculados no meio de comunicação, principalmente jornais, revistas e blogs. Nós temos uma linguagem aí objetiva, simples, né? E que se alinha-se aí à nossa norma padrão, tá? Tudo bem? Quais são os assuntos? Os assuntos são polêmicos aí, bem importantes, belezinha? Então, gente, não é difícil. O que é difícil é vocês aí saber desenvolver o textinho de vocês, tá? Porque a dificuldade de vocês é colocar as ideias em prática, mas para nós colocarmos as nossas ideias em práticas, nós precisamos saber o que escrever. Nós temos que ter, eu tenho certeza, em relação a alguma coisa que vocês dominam e eu não conheço, né? E se eu pedir para vocês falarem para mim, né, ou até mesmo me convencer, vocês saberão, né, me convencer, saberão me apresentar, né, e o ponto de vista de vocês. Quando nós dominamos algo, galera, é muito mais fácil. O que é difícil é nós tentarmos convencer alguém de algo que nós não conhecemos. É por isso que é muito importante a leitura, a prática da leitura. Tudo bem? Não somente, meus amores, a leitura literária, ela é muito importante também. Mas nós temos que abrir o leque aí e começarmos a ter essa noção dos meios jornalísticos, né? Como eu falei, da economia, assuntos, artigos aí, tudo bem? Beleza? Galerinha, alguém tem alguma dúvida? Já está acabando a nossa aulinha. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Ficou claro, meus amores? Lembrando que vocês estão escrevendo um artigo com o seu ponto de vista e vocês vão tentar convencer o outro que o seu ponto de vista está certo, tá? E meu ponto de vista é esse. Só que eu vou tentar te convencer que o meu ponto de vista, né, tá certo, e eu vou tentar fazer com que você também tenha esse ponto de vista, tá? Que gêneros textuais o Enem traz em suas avaliações? Dissertativo argumentativo. Você diz a redação, Antônio? Na redação é o texto dissertativo argumentativo. É o dissertativo argumentativo. Tá? Eu não sei se vai mudar. Vocês estão ainda no 7º ano, né? Vocês têm 5 anos ainda pela frente, né? Até realizarem aí o Enem definitivo para entrar na faculdade. Pode ser que mude, né? A gente não sabe, mas por enquanto ainda é o gênero dissertativo argumentativo, tá? Mas o ano que vem eu começo a abordar mais um pouquinho desse gênero, e 9º ano as minhas provas todas são somente dissertativo argumentativo. Então, eu traço todo um cronograma, explico o que cobra o Enem, nas competências, né? Quais são as competências. No 9º ano, eu trabalho bem mais a fundo ao Enem, tá? Galerinha, então é isso, ó. Grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se estenda aí a todos os cômodos da sua casa, que anjos estejam sobrevoando aos lares de vocês, cuidando-os,
protegendo-os de todo o mal, vocês e todos o restante dos seus familiares. Belezinha? Beijo, galera! Até mais, até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.